O que eu vou te falar é muito importante. Sério, para tudo que você estiver fazendo, de preferência, eu queria 15 minutos seus para de repente mudar sua percepção sobre algo muito relevante. Eu queria perguntar onde você mora. Você pode escrever no comentário ou você pode pensar como você responde isso. Onde você mora? Mas assim, antes de continuar, olha a sua roupa, né? Qual roupa que você está usando? Você precisou olhar ou você lembrava daquilo que você está pensando? E uma terceira pergunta é, você tá feliz? É sério, tipo, tá da hora viver assim? Aquilo que você tem feito da sua vida, a pessoa que você se tornou, você fez isso de propósito? Você tá curtindo esse lance de estar vivo? O tempo que você tem aqui na Terra tá legal? Essas três perguntas faz muito sentido na maneira com que nós vamos conectar aqui. E essas três respostas têm capacidade de mudar o seu humor e mudar a forma com que você encara e vive a sua vida. Sou Sérgio Silva, sou psicólogo e eu espero poder te ajudar caso você consiga ficar até o final desse vídeo. Seguinte, pessoal, a gente precisa falar sobre o ciclo de conquista. A roupa que você está vivendo hoje, que você decidiu vestir, um dia você decidiu comprar essa roupa. E aí, o dinheiro que você ganhou gastando a sua vida foi convertido na roupa que você está. No seu tênis, nas coisas que você usa. E as coisas que você usa e tem, um dia foram alvo do seu desejo. E o seu desejo te fez levantar de manhã. E aí, quando eu pergunto, você está feliz? Eu estou perguntando, a sua vida está alinhada com o seu desejo? E a forma com que você converte o seu trabalho, a sua contribuição no mundo, fazendo recursos, criando dinheiro, fazendo dinheiro, né? E aí, conquistando essas coisas, tem a ver exatamente com o seu nível de felicidade? Porque quando eu pergunto sua roupa e o seu nível de felicidade, você acha que é uma pergunta idiota. Ué, qual é a conexão entre isso? Só que você acorda de manhã para conquistar o seu carro, sua roupa, sua casa, mas exatamente o quanto dessas coisas que você acorda e vai fazer tem a ver com o seu nível absoluto de felicidade. E espera um pouco, você vai entender como que isso se relaciona com a pergunta onde você mora. Mas eu preciso mesmo te dar alguns dados para não ficar aqui um aparato sortido. Aliás, esse é um canal de psicologia, não é um canal de achismos. Eu preciso falar com você sobre alguns achados científicos que podem influenciar dados de estudos que têm o potencial de que, quando olharmos ou acurarmos melhor eles, tem o potencial de mudar a percepção ou questionar a forma com que nós temos vivido, ou gastado, investido nosso tempo e, consequentemente, as nossas vidas. Pessoal, esse ciclo de conquista tem a ver, tem um nome, né, cientificamente falando, sobre adaptação hedônica. Isso acontece, inclusive, nos processos neurotransmissores. Bom, eu mudei aqui porque esse barulho é da roda d'água. Eu deixei aqui você vendo essa roda d'água também. Eu estou em Worcester, no interior da África do Sul. Esse ciclo que a gente está comentando, a gente chama de adaptação hedônica. Esse é o termo mais comum, mas neurologicamente é um pouco mais complicado, mas eu vou usar esse termo aqui mesmo. Que é, à medida com que nós vamos abastecendo, veja, se você deve conhecer aquele seu amigo que precisa de grandes quantidades de álcool para fazer efeito, ou grandes quantidades de qualquer substância, existe um platô. E esse platô, essa adaptação neurofisiológica com que nós vamos precisando cada vez mais de doses maiores, acontece também nas coisas mais simples. Então, aquele tênis que você tanto queria, você passou e comprou. No máximo, durante 8 dias, o seu processo de felicidade, digamos assim, de bem-estar subjetivo, esse é o termo, ele vai voltar ao platô, ele vai voltar à mediana em aproximadamente 8 dias. Essa adaptação hedônica nos coloca nesse ciclo, a gente vai subindo uma escada rolante, e essa escada rolante a gente está não subindo, mas a gente está tentando descer uma escada rolante. E então parece que a gente nunca chega no outro nível, porque a próxima substância, a próxima conquista, a próxima compra não vai trazer para você o mesmo nível e duração dessa satisfação. E aí a gente pode chamar isso facilmente de roda do rato.
eu trabalho para conquistar as coisas, e aí eu chego em casa, eu estou cansado, eu preciso então, por eu estar tanto cansado, para pagar o que eu comprei, eu preciso então me presentear porque eu estou cansado e acabo comprando mais coisas ou desejando mais coisas porque na verdade eu estou cansado, e aí esse ciclo ele vai nos consumindo, vai nos atropelando, vai nos massacrando, e às vezes isso literalmente. Isso acontece porque nós temos esse erro da previsão. Nós entendemos que quando eu tiver isso, quando eu fizer aquilo, quando eu conquistar aquilo, então eu vou ser feliz, então eu vou estar contente. Então quando eu fizer 10, tal salário, eu ia falar 10 mil, mas os valores mudam para cada um. Quando eu fizer tanto, e aí você percebe, por exemplo, quando eu fizer 1 milhão, as pessoas que eu conheço que fizeram 1 milhão, elas percebem então que elas não exatamente moram onde elas queriam morar, ou elas não exatamente andam com um carro que elas realmente queriam andar, e o custo de vida das coisas que elas adquiriram, né, o custo passivo, que até o pessoal fala, começa a interferir sobre isso. Então talvez a meta, esse ciclo, esse erro da previsão, ele é muito, muito, muito comum, e ele facilmente pode colocar a gente nessa roda de rato. Bom, então dinheiro não traz felicidade? É claro, dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar, como se dizem aí. Não, a ideia é que até um certo ponto isso traz um nível de conforto, mas alguns estudos já trazem que depois de uma determinada quantidade, pouco se é adquirido. Eu gosto de simplificar isso como uma picanha, né? Todo mundo usa picanha como exemplo aí, porque né, no Brasil ficou famosa a promessa da picanha. Mas uma picanha de 50 reais, que é aquela que você vai comprar, aquelas fationas, que é da parte maior da picanha, alguns já falam que é até o colchão duro, você vai comprar aí 50, 60 reais, exemplo. Uma picanha de 100 já vai ser, de 120 já vai ser melhor, né? O gráfico ele é assim, ó, ele faz assim, ó. A picanha de 120, nós vamos ter a picanha de 240, de 300. Mas nota que ela custa 3 vezes mais, mas ela não é exatamente 3 vezes melhor. O gráfico ele funciona assim. Ele cresce esse potencial, mas aqui na ponta a gente... Então assim, um carro de 50 mil é bem melhor do que um carro de 100 mil, mas ele não, o carro de 100 mil não é 3 vezes melhor do que um carro de 300. Um carro de 100 mil já tem airbag, ar-condicionado digital, já tem lá o CarPlay, Apple Car, coisa assim. O de 300 vai ter o quê? Uma roda maior, um modelo melhor, um ou outro incremento. Percebe que as modernidades vão sendo incrementais. Celular, esse modo sempre acontece. Então isso alimenta o nosso erro de previsão, que nos coloca nesse ciclo de repetição e que nos coloca justamente nesse mito, né, do dinheiro trazer felicidade. E o que geralmente acontece? Nós acabamos pensando cada vez mais sobre essa ideia de o que eu preciso fazer. E muitas vezes o que você precisa fazer é nada. O que acontece se você não fizer nada? O que acontece se você quebrar com o materialismo que muitas vezes é vazio? O que eu posso fazer enquanto algumas práticas que podem mudar o jogo? E aí eu entro com a outra questão que eu te coloquei aqui, que é a questão aonde você mora. E aí você vai responder facilmente, ou a sua cidade, ou o seu endereço, ou o seu CEP, ou o seu bairro. A questão aqui é que todas essas respostas estão erradas. Você mora aqui. A sua casa é a sua vida. Você habita dentro de você. O que acontece embaixo da sua pele é onde você mora. E aí, essa é a grande questão. Essas são as 3 perguntas. Como está a sua casa? Você está curtindo? Se for para ficar em casa, como é que tá? Tá limpo? Tá organizado? Tá gostoso ficar com você? Tem até um vídeo sobre silêncio que eu fiz, né? Tá gostoso viver com você mesmo? Conviver com você mesmo? Tá gostoso as conversas que você tem com você mesmo? Como é? Né? Então, onde você mora? Como são as suas conquistas? Né? O que você está vestindo agora? E basicamente, a última pergunta é: você está feliz?
convergir essas três coisas pode fazer total diferença para a gente sair desse piloto automático. A quebra desse piloto automático, na verdade, pode ser vista até como a invenção da longevidade. Por quê? O nosso cérebro ele tem cada vez menos memórias quando nós vamos entrando na repetição. Você lembra muitas coisas lá da adolescência, porque muitas coisas aconteciam, né? Pela primeira vez, o primeiro beijo, a primeira vez que você dirigiu, quando você tirou carta, o primeiro namoro, a primeira relação, tudo primeiro. Agora você já entrou, você às vezes não entra numa piscina porque tá frio, às vezes você já não quer mais saber das coisas, porque você já sabe o gosto, você não quer ir, Qual a última vez que você experimentou algo novo? A última vez que você foi num restaurante que você realmente não queria e acabou se surpreendendo, se permitiu se surpreender, inclusive negativamente. E aí, as memórias, aquele dinheiro, aquela viagem que você fez, provavelmente está muito mais na memória do que os 3 últimos sapatos que você comprou. Você consegue lembrar os 3 ou 4 últimos sapatos que você comprou? Você sabe me dizer quanto e quais foram? E aí esse tipo de pergunta nos coloca diante dessa realidade. Mas eu também não quero deixar aqui essa fala vazia, né? Um grande passo, eu ia dizer o primeiro passo, mas não existe uma regra, né? Um primeiro passo é nós entendermos e aceitarmos o momento presente. Aceitarmos e vermos a realidade como ela é. Até porque muito parte do nosso sofrimento está na rigidez e no quanto a gente fixa a nossa ideia a respeito do mundo, ou das pessoas, ou das coisas, do jeito que as coisas funcionam, ou até mesmo do futuro. A gente fixa as nossas convicções, assim como a gente está fechado para novas experiências, nós começamos a cada vez mais enrijecer as nossas convicções sobre essas questões. A psicoterapia ajuda muito nisso, mas não é o único meio. A partir do momento que você topa, se você está aqui até agora porque você percebeu isso de alguma maneira, se você topa você analisar, inclusive as realidades que podem ser vistas como positivas ou negativas, entender que elas somente são. A chuva somente chove. Se você gosta ou não da chuva, isso não faz diferença, ela vai chover. Entende? Algumas coisas, inclusive, a gente não controla. Esse é um primeiro passo e a gente chama de mindfulness, que é você morar no momento presente, que é o único momento que existe. O passado não existe mais e o futuro talvez não ocorra. O único presente que existe, por isso que é um presente, clichê, né, falar isso. Mas o único tempo que existe é o agora. Você só consegue habitar no momento presente. Você só consegue me ouvir agora. Talvez, claro, agora que você está me ouvindo, eu não estou aqui. Você está aí. Acontece que o futuro não existe. O passado não existe. O presente é a única coisa que nós temos. E olhar para esses três pontos, convergir, olhar, intencionalizar isso, é o que eu mais gosto de fazer. Eu quero te convidar para caminhar comigo. Eu criei um programa de terapia cognitivo-comportamental integrado com a minha meta, né, com a minha métrica exclusiva, chamado 5S. Esse programa vai chamar, não sei, você pode me ajudar a criar, né, mas são 20 passos, né, 21 degraus que eu quero subir com você. Por que 21 degraus ou 20 degraus? Porque ele é um teste para você que não quer gastar tempo com um terapeuta inexperiente, ou para você que também não vê uma necessidade tão extrema de contratar um profissional com mais experiência. Eu criei um teste que ele por si só é o próprio processo terapêutico. Eu aprendi isso na Argentina, onde eles não têm vestibular. O próprio processo educativo é o processo seletivo. Não tem um vestibular para entrar. E eu criei algo muito semelhante. Nós vamos juntos passar por 20 desafios, por assim dizer, tá? Fechei a parceria com um aplicativo exclusivo, que nós vamos ter o nosso aplicativo, a nossa área. E aí, se você subir esses 20 degraus comigo, das duas uma. Se a sua dor, se você não reinventou tudo isso, se você não tá aí vivendo em convicção
vivendo com propósito, conectado com seus valores, com um humor mais assertivo. Se você não passou por isso depois desses 20 degraus, você precisa de psicoterapia. Se você passou e tá se sentindo melhor, que é o que eu acho que vai acontecer com a grande maioria, foi um prazer, vai ser um prazer caminhar contigo. Com pessoas comprometidas, não é barato, tá? Infelizmente, porque para pessoas, não é para criança. Eu quero dar um espaço, né? Hoje a minha agenda, eu tô com muita essa dificuldade, né, de atender. Hoje eu tô com lista de espera. E aí eu criei um ambiente onde nós podemos, de maneira acessível, não é barato, mas não é caro, nada que vai te desestabilizar, mas que vai te dar um norte, um guia, um passo a passo. Tudo aquilo que de repente até a escola, ou seus pais, ou a sua família, ou a vida poderia ter te ensinado. Você tá sentindo que esse piloto automático tá te massacrando? É para você que eu criei esse programa e é com você que eu quero falar. Vai ser um prazer caminhar com você esses dias, certo? Então, no link aqui, tem um link para você entrar em contato com alguém da minha equipe. Vai ser um prazer, a gente vai estar junto, tá? Praticamente aí, durante toda essa jornada, a gente vai estar junto. Vai ser eu, você, a minha equipe plugados. Estamos criando uma estrutura, um ecossistema. Eu, outros profissionais, junto com a minha equipe, nós vamos caminhar com você sobre esse plano, certo? Então assim, a sua casa é a sua vida. Como é que tá a sua casa? Aqui, ó, onde você mora. Tá da hora? Eu quero deixar melhor ainda. Então, quero ajudar você a deixar melhor ainda. Eu sou Sérgio Silva, sou psicólogo, vou ficando por aqui. Fale com o seu psicólogo, profissional de saúde sobre as técnicas e tecnologias utilizadas por ele. Para mais informações sobre psicoterapia, psicologia, sergiosilva.com.br, tá? Mudou o site agora, tá bom? E a gente se vê, espero poder ajudar. Vai ser um prazer caminhar contigo. Até já!